Existem filmes que algumas cenas específicas fazem com que você pense nele quando você tá na estrada, por exemplo, e vê um caminhão de toco de madeira, logo você lembra de Premonição. Quando você olha pelo retrovisor e você vê um caminhão, talvez até buzinando pra você, logo você vai lembrar de Olhos Famintos. Lançado em 2001, esse filme chegou quando o terror estava cheio de assassinos mascarados e de adolescentes correndo pela própria vida, mas Olhos Famintos decidiu fazer algo diferente. Ao invés de trazer um serial killer, trouxe um personagem muito mais misterioso e macabro. Então sejam bem-vindos a mais uma noite vintage, mais um clássico dos cinemas. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue no YouTube, se possível no meu TikTok e no meu Instagram. O nome é o mesmo, eu indico e conto, então vai lá, me segue também. E hoje a gente vai falar sobre esse filme Olhos Famintos, que eu gosto muito. Eu vou falar do primeiro filme, tá? Eu sei que tem continuações. Eu prefiro o primeiro, mas os outros também são bons do jeito deles. Mas a gente só vai falar do primeiro filme, tá bom? Então bora falar sobre esse filme. Opa, foi o meu aniversário. E antes, exatamente, gente, eu fiquei a semana inteira ouvindo da minha sobrinha que eu tinha que falar parabéns pra ela em vídeo e pedir pra que vocês também escrevam aí. Parabéns, Esther, tá bom? Ela tá querendo muito isso, então tô fazendo a minha parte. Façam a parte de vocês, dê parabéns pra ela aqui nos comentários, tá bom? Agora sim, a gente vai falar sobre esse filme. Começa de um jeito muito simples. Dois irmãos estão voltando pra casa. Porém, a viagem é longa, a estrada é deserta, cercada por plantação, e eles vão ali tentando matar o tempo, conversando, brincando, falando sobre a vida, e a viagem parecia completamente normal, até que de repente surge um caminhão. Um cretino e um verdadeiro É um caminhão novo, é um caminhão velho, enferrujado, barulhento, e no começo ele fica só atrás do carro, mas depois ele vai tentando ultrapassar, ele pressiona os adolescentes para que eles saiam da frente dele, até que ele joga eles para fora da estrada. Uma cena extremamente tensa, porque a gente não consegue ver quem está dirigindo e a gente não sabe nem sequer o motivo dessa perseguição, porque esse cara, essa pessoa, essa coisa estava fazendo isso com esses dois adolescentes. E quando eles finalmente acham que tá tudo bem, que eles conseguiram escapar, é nesse momento que as coisas só pioram. Quilômetros depois, eles passam na frente de uma igreja e esse caminhoneiro estava nessa igreja fazendo algo ainda mais estranho. Que loucura é essa? Ele parecia estar jogando alguma coisa que estava enrolada em lençóis dentro de uma tubulação ao lado da construção, e eles tomam a decisão mais importante do filme, a decisão mais sensata, mais coerente, mais segura: ir embora? Não. Voltar para lá e verificar o que ele estava fazendo. Ai, meu Deus. Não parece um cano de esgoto. Não cheira como cano de esgoto. A cena clássica em que a gente assiste gritando, falando pra televisão: vai embora, não é a decisão certa, não faz isso, pra que você vai voltar lá? Mas é assim que os filmes funcionam, eles voltam e eles descobrem o lugar mais perturbador dos filmes de terror dos anos 2000. E a viagem de volta para casa, que era para ser tranquila, passa a ser uma perseguição, porque quando eles entraram nesse local, a presença daquela coisa que estava jogando corpos na tubulação conseguiu sentir eles. Então ele passa a perseguir os irmãos. Atropela ele. Com força. Agora!
interessante desse filme é que ele não entrega tudo de uma vez. Você vai ali tentando entender se aquilo é uma criatura, se é um homem, um assassino, o que é aquilo. Carta aberta, tá difícil. Nossa, esse barulho foi meu gato, tá? De alguma forma, eu não sei o que ele fez. Eu nem sabia que ele tava nesse outro quarto. Um tava aqui, eu achei que o outro tava lá embaixo, dormindo, comecei lá. Não, tava escalando a parede. E o outro tá lá. Uma busca obsessiva para ligar a água dele, que está desligada, porque eu tô com a luz ligada e só tem uma tomada. Ele já encheu a pança de água da torneira, mas ele quer beber aquela água porque está desligada. Então eu vou lá ligar e eu já volto. Já volto. O interessante desse filme é que ele não entrega tudo de uma vez, então ele vai prendendo a nossa atenção. A gente fica ali tentando entender se é uma criatura, se é um assassino, o que é aquilo, o que ele tá fazendo, o que ele tá querendo. Então é um filme que consegue te prender do começo até o final. Outra coisa que também é muito interessante, que é muito diferente dos outros filmes de terror, é que tudo acontece durante o dia, pelo menos boa parte do filme acontece durante o dia. Então quebra esse padrão de que o terror tem que acontecer durante a noite. E mesmo sendo de dia, isso não interfere, porque você ainda continua sentindo medo e também aquela aflição, porque eles estão ali naquela estrada deserta, dirigindo, não tem nada em volta, e você fica ali imaginando em que momento essa criatura vai retornar. Esse filme foi um sucesso na sua criação. Ele teve um orçamento de 10 milhões de dólares, mas ele conseguiu arrecadar 60 milhões e ele quebrou vários recordes e não foi muito difícil e não demorou muito para ele se tornar um clássico do terror. E uma curiosidade muito interessante é que o produtor executivo foi o Francis Coppola, o mesmo diretor do Poderoso Chefão. E ele acreditou tanto nesse projeto que foi ele que levou esse filme para os cinemas. E tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, é que os atores que fizeram os dois irmãos, eles não viram a criatura antes do filme, só durante a gravação. E o motivo era simples, eles queriam que esses atores se surpreendessem com a criatura no momento das cenas e que tornassem elas ainda mais reais. E existe uma curiosidade que é muito macabra. Aconteceu um crime no Michigan, nos Estados Unidos, que muitos fãs acreditam que serviu como inspiração para o filme. Mas é muito bom lembrar que o Victor Salva, o diretor, ele nunca confirmou que esse crime serviu como inspiração. Na verdade, ele sempre negou isso. Porém, eu resolvi trazer porque a semelhança entre o crime e o filme é gigantesca. No dia 15 de abril de 1990, o Dennis, que era um conselheiro escolar muito respeitado, ele era casado com a Marilyn, porém ela pediu o divórcio por conta do seu comportamento extremamente agressivo e controlador. Mas no dia da Páscoa, o Dennis foi até a casa da ex-esposa e ele deu uma desculpa de que ele precisava buscar algumas ferramentas que estavam lá. Então ele foi até a casa e ele discutiu com ela. E não foi só uma discussão verbal, ele agrediu a esposa diante dos filhos. E quando ela estava desacordada, ele pega o corpo, arrasta até a sua caminhonete Ford e ele disse para os filhos que ele iria levar a mãe deles para o hospital. Mas ele não fez isso, ele coloca ela no carro e ele mata ela na estrada. Depois do crime, ele enrola o corpo da esposa morta em um lençol, ele volta para a estrada e ele ultrapassa o carro de um casal que estava viajando em altíssima velocidade. E isso chama muito a atenção deles, então eles conseguem decorar a placa do carro do Dennis, o que no futuro seria muito importante para conseguir resolver o caso. Quilômetros depois, eles conseguem ver o Dennis estacionado em uma escola abandonada, retirando do seu carro
algo que estava enrolado em um lençol ensanguentado e parecia muito pesado. Então eles ficam curiosos, eles diminuem um pouco a velocidade do carro para tentar enxergar melhor. Porém, o Dennis nota a presença do casal, então ele entra rapidamente no carro e começa a perseguir eles em alta velocidade, mas eles conseguem fugir do Dennis. Eles chamam a polícia, passam todas as informações, então é nesse momento que eles conseguem encontrar o corpo da esposa morta. Mas o Dennis conseguiu fugir e durante anos ele passou despercebido usando uma identidade falsa, até que em 1991 esse caso foi reconstituído em um programa famoso. E uma mulher que estava assistindo o programa, ela reconhece ele porque ela estava se relacionando com o Dennis, mas ela não sabia que esse era o nome dele, que ele era um criminoso. Ela liga para a polícia, eles conseguem achar a sua localização, mas ele foge, então começa uma perseguição em alta velocidade e quando o Dennis percebe que não tem para onde ele fugir, ele tira a própria vida. Porém, como eu falei para vocês, esse caso aconteceu, mas o diretor afirma que não tem nenhuma ligação entre o filme com essa história, mas é inegável as semelhanças entre o caso real e a ficção. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, Olhos Famintos tem continuação, porém hoje eu só falei do primeiro, que na minha opinião é o melhor, mas eu quero gravar um vídeo futuro pra gente conversar sobre as continuações, comparando se é bom, se não é, pra gente falar um pouco mais sobre elas, tá? Isso no futuro eu vou gravar sim, sem dúvida nenhuma, mas hoje eu achei que seria de extrema importância a gente conversar só do primeiro, porque eu sou muito puxa-saco do primeiro filme, sim. Então foi por isso que eu não coloquei as continuações nesse vídeo, tá bom? Mas eu vou gravar um outro falando sobre elas. Eu vou pedir pra vocês, curte, compartilha, me segue no YouTube, me segue no Instagram. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.